Vamos hoje conversar sobre a reforma administrativa, né, sobre a PEC 32 de 2020, que versa, né, em um projeto aí de emenda constitucional sobre a reforma administrativa que toca, né, nas questões relacionadas aos servidores públicos e aos serviços públicos no Brasil, né, toca nas nossas carreiras diretamente e é um ponto nevrálgico importantíssimo da nossa discussão atual em termos do ordenamento político, da organização do Estado e das questões trabalhistas que envolvem a nossa classe, a nossa categoria como um todo, né? Então, a proposta aqui é que nossos convidados possam fazer falas relacionadas à reforma administrativa, tocar em pontos que considerem fundamentais sobre a reforma, como o processo ocorre, quais são os elementos essenciais da reforma e que a gente abra depois para uma conversa, né, para que os nossos colegas possam ter também a oportunidade de questionar, de perguntar, de esclarecer dúvidas sobre esse projeto de emenda constitucional, para que a gente entenda plenamente como ele vai afetar nossas vidas, mas a vida de todos os cidadãos brasileiros, né? Como eu disse, vai afetar na realidade a forma de organização, inclusive, das relações estatais com relação ao serviço público de uma maneira geral, né? Tanto em relação à lógica do acesso, mas também em relação aos processos de oferta dos serviços públicos aos nossos cidadãos e cidadãs. Tá? Então, agradecer aqui, antes da gente iniciar, a Poliana Alves, né, que está fazendo a nossa intérprete de Libras, mais uma vez, Poli fazendo esse trabalho maravilhoso, junto com a do FERP, né? Então, agradeço a presença dela no seu trabalho, agradeço a presença dos nossos convidados, né? Eu sei que todos nós temos uma agenda bastante cheia e bastante complicada, então agradeço demais vocês disponibilizarem esse tempo para a gente aprofundar essa conversa e poder aprofundar a nossa discussão sobre essa PEC, né, que vai nos afetar tão profundamente. Eu vou passar a palavra primeiro para o deputado Carlos Veras, né, para que ele possa fazer uma fala. E aí, assim, a questão é um formato muito mais informal para que a gente possa conversar um pouco. Então, 20 minutos, 25, até meia hora de fala. Tá? E aí vou passar para Wagner fazer sua fala também e a gente abre para as discussões e para a nossa conversa. Ok? Então, deputado Carlos Veras, por favor, sinta-se à vontade. Obrigada mais uma vez. A palavra está com o senhor. Obrigado, Érica, pelo convite, a companheira Nicole, cumprimentar o José Wagner, doutor José Wagner, também participará dessa conversa conosco, desse diálogo. Estou vendo aqui a Maria Ângela, o Kleber, a Kaline, a Poliana, que está fazendo um serviço muito importante para todos nós aqui nesse momento, e agradecer a oportunidade da gente poder fazer esse debate. A reforma administrativa é um verdadeiro desmonte dos serviços públicos, né? Seu objetivo escuso é a entrega para a iniciativa privada dos serviços que são essenciais para o cidadão, né? Serviços de saúde, de educação, de assistência, de segurança, que é um dever do Estado. Mas o desmonte do serviço público e o ataque ao servidor, à servidora pública, não inicia pela PEC 32, pela reforma administrativa. Ela se aprofunda e dentro da PEC 32 e outras ações do governo, mas ela tem um início em 2016, com o golpe no mandato legítimo da presidenta Dilma, com o governo de Michel Temer, hoje sendo dado continuidade pelo governo Bolsonaro. É bom lembrar que de 2016 a 2018, nós tivemos a PEC do teto dos gastos, que congelou por 20 anos os investimentos em saúde, em educação. A PEC do teto dos gastos tem dificultado, inclusive, o país a responder num problema e numa crise sanitária do tamanho da proporção que o Brasil vive hoje. Como a gente supera as dificuldades com uma lei, né, com a PEC do teto dos gastos, congelando o investimento em saúde e educação,
impedindo que haja esses investimentos. Não dá para a gente deixar de falar na reforma trabalhista, autorizando a terceirização, inclusive em atividades fins. Isso entra dentro do serviço público, criando os currais eleitorais. Agora, por exemplo, no governo de Bolsonaro, a Lei 173, seu artigo 8º, que congelou em salário dos servidores públicos até dezembro de 2021. Aí, recentemente, a PEC 186. A PEC 186, que colocaram o auxílio emergencial para ser discutido dentro da PEC 186. O que é que tem a ver o auxílio emergencial da população brasileira com a proposta de austeridade fiscal, como é a PEC, como foi a PEC 186? Mas foi um processo de chantagem do parlamento para que pudessem aprovar esses ataques aos servidores, às servidoras públicas e aos serviços públicos. Ora, colocaram um teto de investimentos ou de pagamento para o auxílio emergencial de 44 bi. Por isso que o auxílio emergencial hoje é de 150 ou 250 reais por família, limitando. Em contrapartida, vem uma perda de reajuste nos salários, nas gratificações dos servidores, de 40%, que ficará prejudicado nesse processo como um todo, né? O congelamento, o fim do concurso público. Como é que nós vamos fortalecer o serviço público sem concurso público, congelamento de benefícios e salários, né? Na verdade, a gente tem uma perda de investimentos aí muito grande no sistema público por conta dessa medida que mistura com o auxílio emergencial. É algo lamentável de você ver acontecer no país hoje. É um governo que não se limita e que não mede esforços para desmontar o serviço público e criminalizar o serviço público. Não é à toa que a companheira Érica Suruangi está sendo processada, né, baseada na lei de segurança nacional. Isso é um absurdo. Uma lei criada na ditadura militar. Isso é um absurdo muito grande, porque é um ataque à livre expressão, ao serviço, ao trabalho prestado pelos servidores, pelos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, professores sendo processados, a forma que os ex-ministros da educação se dirigiam com as universidades públicas, com os estudantes, com os professores, privando da liberdade de expressão. Então, um ataque muito grande. Vê agora no orçamento. O orçamento, você compara o orçamento 2021 2020, tem 34 bilhões a menos para a saúde. Tem 1,4 bilhões a menos para as universidades, para o ensino superior. É um processo de ataque profundo às liberdades, ao serviço público, às privatizações, com tudo. Está aí a privatização da Eletrobras sendo debatida, a privatização dos Correios, o desmonte da Petrobras, a iniciativa de privatização dos bancos públicos, o desmonte, inclusive, dos bancos públicos, e tudo isso sobre um frágil e sacana, na verdade, discurso, né, e justificativa de combate aos privilégios. Que privilégios? Vamos entrar na PEC 32, nessa proposta da PEC 32, que pega em cheio o servidor e as servidoras, porque, aprovada a PEC 32, os cargos viram trocas de moedas.
para os gestores públicos, o fim da estabilidade no serviço público, e significa o fim da liberdade do servidor e da servidora poder se expressar, poder falar, porque qualquer questionamento, qualquer posicionamento político, com o fim da estabilidade, vão estar perdendo o seu trabalho, e que foi conquistado com muita luta, teve que estudar. Pensa que é fácil passar no concurso público? Só quem se prepara, quem estuda, quem entra no concurso público, sabe a dificuldade para se tornar um servidor, uma servidora pública. Agora, onde estão os militares? Os magistrados? Não estão na reforma. Eles estão fora. Inclusive, no orçamento, os militares são os outros que têm direito a reajuste, que tiveram vantagens no orçamento. O resto das políticas públicas sendo cortadas, foram tirados recursos das políticas para as crianças e os adolescentes. Você tem uma ideia do verdadeiro processo de retrocesso e desmonte. Então, há uma tentativa clara de criminalização do servidor e da servidora pública, porque eles querem, de todas as formas, implantar o verdadeiro Estado mínimo. E isso pega em cheio toda a sociedade. Porque mínimo para quem? Mínimo para quem precisa de saúde, de educação, de assistência social, de segurança pública. Esse é o mínimo. Esse é o Estado mínimo que eles querem implementar. E é importante dialogar com a sociedade para que todos possam saber que a luta em defesa do serviço público não é uma prerrogativa só de quem é da área, só quem é servidor, quem é servidor. É de toda a sociedade. Porque todos nós precisamos do serviço público. Todos nós precisamos das políticas públicas. Só para você ter uma ideia, segundo dados do IBGE, comparado à quantidade de servidores públicos, nós temos no país 62,4% são de servidores públicos municipais. 30% são de servidores públicos estaduais e 6,8% de servidores públicos federais. Então, quem vai ser prejudicado é o trabalhador, a trabalhadora, cidadão, cidadã que está lá no município, lá na ponta. O servidor que tem um contato direto. Aí pega o agente comunitário de saúde, o agente de endemia, o professor municipal, os professores da rede estadual, das universidades. Pega todo um conjunto da classe trabalhadora, os trabalhadores lá da saúde, e veja, propostas como essa, no momento que o país atravessa, e o mundo atravessa, a maior crise sanitária. Só no Brasil são mais de 360 mil mortes pela Covid-19. É a cidade de Olinda inteira. É uma cidade dizimada. E o que tem sido apresentado, propostas como essa, para fragilizar o Estado. Vocês já imaginaram se não fosse o Sistema Único de Saúde numa pandemia como essa? Porque são os profissionais do Sistema Único de Saúde que estão arriscando as suas vidas para atender a população brasileira, colocando as suas famílias também em risco. Muitos ficando longe das suas famílias, isolados, com a carga horária redobrada. É um desgaste físico, mental, muito grande desses profissionais que estão ali em frente para atender a população. Tu já imaginou essa pandemia sem o Sistema Único de Saúde? E o SUS, que tem capacidade de vacinar 10 milhões de pessoas por dia. O que é que está faltando? Um presidente da República que pudesse, no tempo certo, tomar as decisões certas. Comprar a vacina, apostar na ciência, apostar no Sistema Único de Saúde, não fazer o que fez agora, cortar, tirar 34 bilhões de recursos da área da saúde. Agora, no Congresso Nacional, já na primeira quinzena do mês de março, nós conseguimos, no Colégio dos Líderes, tirar um encaminhamento para que pudesse ser aprovado projetos de lei que tem a ver com a pandemia, que tem relevância com o tema,
para que propostas como essa não pudessem entrar na pauta num momento como esse. Mas quando a gente trata desses projetos, ainda aparecem projetos que tratam do tema da saúde, do enfrentamento à Covid-19, mas que ainda destoam, que tem distorções. Exemplo da privatização das vacinas, privatizar as vacinas, a legalizar os furas-filas. Isso é um absurdo muito grande. E passou na Câmara Federal, passou no Congresso Nacional, a autorização dos furas-filas. Isso é um processo de desmonte do sistema único de saúde. Isso é tirar a pressão da burguesia de cima do governo Bolsonaro. Hoje, como está o clima no Congresso Nacional? As últimas notícias têm dado a gente um processo de segurança maior para a gente poder impedir que essa emenda à Constituição, a reforma administrativa, a PEC 32 venha à pauta nesse momento. Primeiro, pelo acordo do Colégio dos Líderes. Segundo, agora, pela CPI, que investiga as ações do governo federal na área da saúde, que é importantíssima, criada no Senado, porque o Supremo Tribunal Federal mandou criar. Porque se dependesse, infelizmente, do Parlamento brasileiro, a CPI não teria sido criada. Como agora também o Supremo mandou e deu 5 dias para que o presidente da Câmara também se pronunciasse sobre a abertura dos inquéritos de impeachment de Bolsonaro. Então, hoje, a gente consegue ainda segurar um pouco que a PEC 32 venha à pauta. E aqui, cada um de vocês sabe muito bem o efeito negativo que tem na vida da população brasileira. Não é só do servidor, não é só das servidoras. Um efeito negativo no Brasil, na vida das pessoas, de todas as populações, seja do campo, seja da cidade. Então, mas é preciso, para que a gente ganhe força, para barrar essas medidas desastrosas, criminosas do governo federal e seus aliados, da mobilização social. Eu sei que com uma pandemia como essa, a gente não pode fazer mais grandes atos, grandes mobilizações, mas a gente tem que dar um jeito. Pelas redes sociais, mantendo a distância nas ruas, em frente em algum momento, nós temos que pensar. Nós temos que construir, através do movimento sindical, dos movimentos sociais, dos partidos de oposição, um processo de unidade e construção de ações para pressionar o governo federal, para pressionar o parlamento, para a gente não deixar uma proposta tão nefasta como é a PEC 32 vir à pauta e ser aprovada, tirando direitos importantes e tirando recursos e desmontando o serviço público no país para entregar a iniciativa privada e, repito, para criar nos municípios, nos estados, os currais eleitorais e fragilizar a vida da população brasileira, que hoje está muito fragilizada. São 125 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome, com dificuldade ao acesso à alimentação. E não é só por conta da pandemia. É um acúmulo agravado pela pandemia. É mais da metade da população brasileira. Imagine a situação do país com a proposta dessa sendo aprovada. Por isso que nós fizemos, inclusive, sobre a reforma administrativa, sobre a PEC 32, e disponibilizamos, inclusive, com o movimento sindical e com as lideranças da sociedade. Muito obrigado, mas eu acho que minha conexão travou. Caiu. Deputado, ela está indo e voltando, mas a gente deu para compreender aí o finalzinho da sua fala. Pronto, eu estava na produção da cartilha, e que está, inclusive, à discussão, tanto de forma impressa como digital, para que vocês possam também utilizar esse material, para que possa chegar a toda a sociedade brasileira. Não é para chegar só até o professor, a professora, até a sede dos sindicatos ou até os servidores públicos.
A gente tem que distribuir esse material, tem que fazer um debate com toda a sociedade, para que ela compreenda que o maior prejudicado, que a maior prejudicada vai ser cada cidadão, cada cidadã brasileira, caso essa proposta seja aprovada. Muito obrigado e estou à disposição. Obrigado, deputado Carlos Veras. Vamos disponibilizar certamente essa cartilha, informar não só os nossos colegas, mas a população toda usando esse instrumento, certamente. Então, vou passar a palavra aqui ao doutor José Wagner, né, que é da Wagner e Associados, participa da nossa assessoria jurídica na DUFERP. Wagner vai fazer sua fala e depois a gente abre para questões e uma conversa, né, que os colegas que estão aqui na plenária reunidos nesse momento possam ter a chance de questionar, perguntar, né, tirar dúvidas acerca da reforma administrativa e, obviamente, também, né, acerca de toda a lógica, inclusive política, e essas relações que são afetadas a partir dessa proposta de reforma. Ok? Então, Wagner, a palavra é sua. Muito obrigada mais uma vez. Bem, primeiro eu quero cumprimentar os presentes, né, particularmente o deputado Carlos Veras, a professora Nicole, presidente da DUFERP. Quero também cumprimentar e agradecer a diretoria da DUFERP como um todo, né, que teve a gentileza de me convidar para participar dessa conversa. Bem, a PEC da reforma da Previdência, ela foi apresentada pelo governo Bolsonaro sem propor melhoria na prestação de serviços, né, mas é um mero ajuste fiscal à custa da prestação dos direitos sociais fundamentais, né, e dos direitos funcionais de servidores públicos. Mais do que isso, ela pretende entregar o quanto for possível nas mãos da iniciativa privada e ainda implantar um modelo autoritário para o Estado brasileiro, o que é muito condizente, né, com a conduta desse governo que a gente tem enfrentado, ou desse desgoverno, né, eu diria. É importante destacar, né, que todos os servidores atuais e futuros, né, ativos, inativos e pensionistas, serão atingidos, embora isso possa ocorrer de formas diferentes em cada caso. Como disse bem o deputado, a sociedade em geral também será atingida, principalmente quem mais depender dos serviços públicos, né, principalmente saúde e educação, que envolve a maior quantidade de servidores. E a gente deve iniciar, né, deixando bem claro que esta PEC, ela foi proposta pelo governo sem nenhuma discussão prévia com a sociedade brasileira, né? E durante a pandemia que nós atravessamos, sendo que isso implica um prejuízo enorme para o próprio debate da proposta, né? Em condições normais, haveria condições de reuniões, né, presenciais, visitas aos gabinetes, o que sempre foi feito, né, e que sempre influenciou nas próprias opiniões a serem formadas pelos parlamentares. Mas, mais do que isso, né, essa PEC ela foi proposta tendo sido decretada sigilo sobre os dados utilizados para subsidiar a criação do texto, o que é uma coisa, assim, espantosa, né, impressionante que tenha sido decretado, né, e que tenha o governo tido até a coragem de fazer uma medida dessa natureza. Tendo em vista a própria extensão da reforma, né, da PEC proposta, em conversa, né, que eu tive com a professora Nicole, eu vou tentar me concentrar mais nos efeitos dela no que diz respeito aos atuais servidores públicos, né, ativos, inativos e pensionistas. Me parece que seria a preocupação maior especificamente em relação aos docentes, né, da universidade. Um aspecto, assim, primeiro, extremamente importante, né, que a gente tem que destacar, é a questão da extinção do regime jurídico único como nós conhecemos ele. A PEC, ela cria um regime jurídico de pessoal, segundo o texto da PEC, que seria composto por 2 espécies de vínculos e 3 espécies de cargos, né? Isso está no artigo 39A, que eu vou aproveitar e ler, que diz o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico de pessoal que compreenderá vínculo de experiência como etapa de concurso público, vínculo por prazo determinado, cargo com vínculo por prazo indeterminado, cargo típico de Estado e cargo de liderança e assessoramento. Na verdade, assim, dá para ver que esse texto ele é imperfeito, né?
porque o que estão propondo é a existência de 5 espécies diferentes de vínculos dos trabalhadores com a administração pública, dos quais 3 deles seriam próprios dos servidores ocupantes de cargos públicos. Essas 3 espécies de cargos públicos, um seria efetivo e teria estabilidade, que seriam as carreiras típicas de Estado, um seria efetivo, mas não teria estabilidade, que seriam os cargos, em geral, digamos assim, os vínculos por tempo indeterminado, em geral, e outros seriam cargos em comissão, portanto, também sem a estabilidade, né? Mas, assim, para fins da gente analisar o texto, né, e a proposta da Constituição, nós vamos usar a nomenclatura, embora imperfeita, da PEC 32, para tornar mais fácil, né, a explicação, digamos assim, na medida que alguém resolva fazer a leitura do próprio texto, né? Bem, no que os servidores atuais são afetados com esse desdobramento da situação funcional? Ora, o que vai acontecer na prática é que existirão diversos grupos de categorias do serviço público, com interesses diferentes, né? Esses 5 grupos que foram referidos, esses 5 vínculos que foram referidos, na verdade, vão ser servidores que terão interesses, inclusive remunerações diferentes, né? Ou seja, será impossível se pensar em alguma medida, por exemplo, que vise uma recuperação salarial que atinja a todos, né? Porque são grupos completamente diferentes. Por exemplo, o indivíduo que fez o concurso público e que está naquele período de experiência ali referido, ele obviamente não vai participar de movimentação nenhuma, né? Porque não há definição nenhuma se ele vai continuar prestando serviço ou não. Existe o trabalhador temporário. Esse trabalhador temporário, ele não vai fazer um concurso público para ser um trabalhador temporário, então a situação dele também é diferenciada, né? Existe os trabalhadores que terão, que será o vínculo por tempo indeterminado, mas que não terão estabilidade, que será a rigor a regra, deverá estar dentro desse grupo, né, acredito, os professores das universidades. Existirão as carreiras típicas de Estado, que estas sim terão estabilidade, mas somente elas, né? Então, em linhas gerais, a capacidade de enfrentamento e de recuperação no que diz respeito à defasagem da situação de carreira, da organização de carreira, da questão de remuneração, assim, estará completamente prejudicado, né, em relação ao funcionalismo público. E claro que isso vai afetar a todos, né? Vai afetar não só os novos servidores, como vai afetar os atuais, até porque, a rigor, as tabelas salariais deverão ser as mesmas, né? Então, pelo menos em relação a esse grupo de servidores que teria o vínculo por tempo indeterminado e que não teria estabilidade. Quer dizer, a tabela salarial, em princípio, seria a mesma, mas as diferenças de situações deles vão impedir uma ação conjunta para uma recuperação. E tem um outro aspecto assim, que é relevante, é que os atuais servidores, com o passar dos anos, obviamente, vão se aposentar, né? Vão se aposentar, ou vão falecer e deixar pensões e tal. O que vai acontecer em relação a isso, a esse grupo? Vai acontecer que eles não vão ter ninguém ativo com a mesma situação remuneratória, né, cuja luta possa resultar em melhorias salariais, que é a situação que nós conhecemos atualmente, né? Um outro aspecto, assim, claro, esse tipo de estruturação também vai permitir redução remuneratória, né, porque é óbvio que a remuneração de quem estiver nesse período de experiência será diferenciada, é óbvio que quem tiver um vínculo temporário deverá ter uma tabela salarial diferenciada, então é uma situação completamente diferente da atual, né, em que os servidores ocupam cargos públicos, sejam eles efetivos, né, portanto, com direito à estabilidade, ou sejam eles cargos em comissão, né, que são os cargos que são preenchidos como de confiança, né, ou por processos eletivos específicos, dependendo do caso, né. Bem, um outro aspecto importante é o esvaziamento da garantia do regime jurídico específico, né, mesmo esse regime jurídico específico. O que se garante aos servidores em exercício não é um regime jurídico único, mas um regime jurídico específico, ou seja,
o conjunto de normas que permaneceram inalteradas após a finalização da reforma administrativa. E aí é importante destacar que a reforma administrativa, ela não é só a PEC. A PEC 32 é a primeira fase da reforma administrativa, né? Isso está dito, inclusive, na exposição de motivos, né, apresentada pelo ministro da Economia ao presidente. Ela vai ser seguida da fase 2 e 3, nas quais serão alterados, por exemplo, o Estatuto Servidor, as diretrizes de carreiras, a gestão de desempenho, a consolidação de cargos, funções e gratificações, e, por fim, vai ser elaborado um novo marco regulatório de carreiras, governança remuneratória e direitos dos servidores no novo serviço público. Ou seja, nós não sabemos como vai se dar a reforma em seu conjunto. Nós não sabemos como isso vai terminar, né? Nós sabemos que vai haver, são alterações em quase todos os aspectos da vida funcional dos servidores, se não em todos, né? Desde a admissão até a aposentadoria. Então, assim, o impacto certamente será grande, né? Um outro aspecto é que para os servidores do Poder Executivo, tanto federal, estadual e municipal, né, vai haver alteração na legislação vigente, aplicando-se aos servidores as atuais vedações do inciso 23 do artigo 37, né, que é a vedação da concessão de aumentos retroativos, e aqui, mais uma vez, aprovada a PEC, a sua aplicação é imediata aos servidores públicos federais, porque não há norma dispondo em sentido contrário. A vedação à redução de jornada, sem a correspondente redução de remuneração, conforme a lei, né, em sentido formal. Também o parágrafo 20 do artigo 37 veda a redução da jornada sem a redução da remuneração, né? Ou seja, a contrário senso está dizendo que pode haver redução da remuneração se houver redução da jornada. Vocês lembram, essa matéria foi julgada há pouco no Supremo Tribunal Federal. Eu, inclusive, fiz sustentação oral, né, nesse julgamento a favor da Condicef e do Sinasef, e o Supremo entendeu que não poderia haver essa previsão da redução da remuneração proporcional à redução da jornada, né, em situações de crise fiscal e tal. Muito bem. Esse dispositivo pretende implantar isto, e, obviamente, essa medida, se implantada, afetaria aos servidores em geral. O terceiro, um outro aspecto é a vedação à concessão de parcela indenizatória sem previsão de requisitos e valores em lei ou sem a caracterização de despesa diretamente decorrente do desempenho das atividades, né? Importante é que há uma regra de transição que determina a extinção de todas as parcelas que não estejam em conformidade com essa previsão em até 2 anos da promulgação da PEC. Essa regra, ela é aplicável a todos os servidores, independente da existência de alteração ou revogação infracondicional, ou seja, teria que se verificar todo e qualquer tipo de parcela que é recebida, parcela remuneratória que é recebida nessas condições, se preencheria ou não a condição, né, estabelecida pelo novo texto condicional. Se não estabelecer, no período de 2 anos, independente de revogação, de mudança na lei, deixaria de ser pago, né? Um outro aspecto também que abrange os servidores, né, de todos os poderes, federal, estadual, distrital, municipal, é que a acumulação dos cargos dos atuais servidores, ele exige a compatibilidade de horário e observação ao teto condicional, certo? Bem, o que acontece? Esse teto condicional, ele é considerado em relação a cada uma das remunerações, né? Então, se a pessoa não pode atingir o teto em cada uma das remunerações, né, do cargo que ocupar. No caso de ocupar, né, mais de um cargo na forma prevista na Constituição. A vedação, ela passará a ser sobre a soma dessas remunerações, né? Então, a pessoa poderá ocupar os 2 cargos, mas o teto vai incidir sobre a soma das remunerações, não sobre cada uma delas em separado, né? Os servidores que estiverem, né, em afastamento ou licença não poderão ser concedidos verbas que não seja vencimento básico, né? Entre as verbas que não poderão ser concedidas estariam a remuneração de cargo em comissão ou liderança e assessoramento, função de confiança, gratificação de exercício, bônus, honorários, parcelas indenizatórias, qualquer parcela que não tenha caráter permanente, né? Também a manutenção da estabilidade, ela não isenta do processo de emissão, né? O servidor vai ficar sujeito à avaliação de desempenho
que permanece enquanto hipótese de perda de cargo, né, e que será regulamentada sob o viés da gestão de desempenho na segunda fase da reforma administrativa. Um outro aspecto assim extremamente importante, né, é a questão do reflexo que vai ter esses novos tipos de vínculos, né, em relação ao regime próprio de previdência social, né? Porque em algumas das hipóteses, por exemplo, no caso dos prestadores de serviço temporário, né, por tempo determinado, né, eles ficarão regidos pelo regime geral de previdência social, certo? Então, o que vai acontecer? Vai diminuir o número de pessoas, né, vinculadas ao regime próprio de previdência social. E também há uma hipótese de opção por parte dos órgãos estatais, né, União, Estado, Município, há um prazo e uma possibilidade de opção pelo regime geral para esses novos casos. Eu não sei o que vocês acabaram perdendo, né? Eu acredito que a última coisa que eu estava falando é a respeito das contribuições extraordinárias, né, ao regime próprio de previdência. Isso. Porque é o problema de que vai haver menos, né, com essas divisões, espécies de vínculos, né, e particularmente um deles sendo contribuinte do regime geral de previdência, vai haver uma quantidade menor de contribuição para o regime próprio de previdência. E há também uma hipótese prevista de opção por parte dos órgãos públicos pelo regime geral de previdência. Então, isso vai refletir na questão da sustentabilidade do regime próprio de previdência. E aí, a reforma da Previdência, que foi aprovada, ela prevê que nessas situações de déficit ocorra, inclusive, um aumento das contribuições, né? Um aumento ainda maior das contribuições, dos percentuais de contribuição. Então, também é uma forma de poder ser atingidos os atuais servidores. Um outro aspecto, assim, que eu diria que é absolutamente relevante, né, é que essa PEC, ela cria poderes extraordinários para o presidente da República, né? Transfere para o presidente da República poderes para ele disciplinar algumas matérias por decreto, o que atualmente só pode ser feito por lei, né? Um dos aspectos é a questão da extinção e transformação de cargos efetivos vagos, né? Não cargos em comissão, cargos efetivos vagos, né? O outro, que é o mais preocupante, é a extinção de entidades autárquicas e fundacionais, né? É permitido a ele a extinção ou a fusão de autarquias e fundações, né? Colocando os servidores em cargos em extinção, né, se for o caso, ou remanejando eles da forma que achar adequado. Em outras palavras, o presidente passa a poder, por exemplo, extinguir uma universidade, criar uma universidade por decreto, extinguir, juntar duas universidades, entendeu? E em relação aos seus servidores, colocar eles numa situação que ele entenda adequado, né, a critério exclusivamente dele. Só que hoje, essa questão das criações, né, da criação das universidades e da fusão, se for o caso, né, depende de lei. Vocês, né, tiveram um caso agora recente, aí, no próprio desdobramento, né, criação, a partir de um campus que existia, da Federal Rural, a criação de uma universidade, né? Então, vocês acompanharam esse processo legislativo, nessa discussão no legislativo a respeito do assunto, pois isso passa a ser atribuição específica do presidente da República, né? Por outro lado, essa reforma também permite que os entes da federação firmem instrumentos de cooperação com órgãos ou entidades públicas privadas, públicos e privados, para a execução de serviços públicos, né? Inclusive com compartilhamento de estrutura física e de recursos humanos, né? Ou seja, se poderia, em tese, usar o prédio da universidade para um convênio com uma universidade particular, né? E essa universidade particular dar aulas dentro de uma universidade pública, utilizando a estrutura, o prédio da universidade pública, né? E também o compartilhamento de estrutura física, né? Não só a estrutura física e de recursos humanos, ou seja, não só o prédio, como as pessoas. Ou seja, isso ruma
no sentido da privatização do serviço público, né? Porque, na verdade, a tendência que há é de se contratar isso de uma forma que se use, por exemplo, o prédio público e se use a mão de obra da iniciativa privada, né? Numa atividade que hoje é tipicamente pública, qualquer que seja ela, né? Desde que não seja considerada típica de Estado, né? Que seria atividade de fiscalização e polícia, em princípio, né? Bem, o que mais? Em linhas gerais, digamos assim, esses são os principais aspectos, né, que afetam a situação dos servidores atuais, né? Teria muita mais coisa para falar, mas seriam, digamos assim, as questões mais gerais da PEC, que dizem respeito à nova situação dos servidores públicos, né? Uma coisa é certa, assim, já foi, né, bem colocada pelo deputado, no sentido de que essa PEC não teve por finalidade melhorar os serviços públicos, pelo contrário, ela tem por finalidade diminuir o tamanho do Estado, né? Responsabilizar os servidores públicos pelos problemas de gestão do Estado que eventualmente existam, né? Reduzir a remuneração, reduzir a qualidade desse serviço público que é prestado, abrir espaço para a iniciativa privada, né, naquilo que hoje é a atividade pública, visando, evidentemente, garantir o lucro dos empreendedores da iniciativa privada, né? E, por outro lado, está pretendendo dar condições para o aparelhamento autoritário do Estado, né? Para o aparelhamento, para o domínio autoritário do Estado, que nós temos presenciado, independente de mudança na legislação, né? Nós temos presenciado com coisas concretas, como é o caso recente, aí só para citar um ou dois, é o caso recente da demissão, né, do superintendente da Polícia Federal no Amazonas, né, que teve a coragem de afrontar, né, de pretender responsabilização do ministro do Meio Ambiente, né, por conta dele estar protegendo criminosos, né, que estavam lesando a floresta amazônica. Então, ele teve a coragem de fazer isso, né, ele cumpriu com a sua obrigação profissional, né, de forma íntegra, e acabou sendo afastado das funções. E aí nós podemos colocar nesse tipo de atividade, de ação arbitrária, desde as ameaças, né, que este cidadão aí que assumiu a presidência fica fazendo todos os dias, né, de que vai tomar alguma medida, que vai fazer alguma coisa, até as ações concretas, né, como essa medida contra a Érica e outras medidas que têm sido tomadas aí no país, né. Então, assim, ó, essa PEC, ela pretende dar continuidade e dar efetividade a esse aparelhamento autoritário do Estado. O que eu acho fundamental, né, e aí eu até queria colocar essa questão até já para debate, né, com o deputado, inclusive, é assim, ó, nós estamos presenciando uma mudança na conjuntura política, certo? A mudança na conjuntura política decorre tanto da decisão do ministro Fachin de permitir, né, de anular os processos do Lula, quanto da decisão de ontem de confirmar essa decisão, né? Muito bem, isso gera uma situação completamente nova, que é a candidatura de Lula no ano que vem. Muito bem. E aí, naturalmente, há um movimento das forças políticas de centro, né? Há um movimento natural de acomodação dessas forças políticas. E há uma tendência de uma parte, ao menos essas forças políticas, se deslocarem para um apoio a uma candidatura muito mais viável do que a candidatura deste doente que está na presidência da República. Muito bem. O que eu coloco é o seguinte, eu acho que nós temos necessariamente que colocar na pauta das condições de uma eventual aproximação dessas forças políticas a questão da reforma administrativa, né? Isso tem que ser uma condição, nós não podemos permitir, né, nós não podemos pensar numa composição com forças políticas que pretendam destruir o Estado. E não é destruir o Estado do ponto de vista somente dos servidores públicos, atuais ou futuros, mas é destruir o Estado do ponto de vista
da função dele de criar condições para o bem-estar social de uma sociedade pobre e carente como a nossa, né? Então, assim, ó, isso é muito mais, eu diria, não sei se a palavra é importante, mas é muito mais vital do que a parte da questão que se refere aos servidores públicos, diz respeito à própria existência do país, a existência da nação, as condições de vida, né, de todo mundo, né, não só dos servidores públicos, mas dos beneficiários do serviço público, dos que utilizam o serviço público, que somos todos nós, na verdade, né? Alguns precisam mais do que outros, mas todos nós usamos o serviço público, né? Então, eu queria também colocar essa questão e ficar disponível aí para qualquer outro esclarecimento, até sobre o conteúdo da reforma, se for o caso. Muito obrigado. Obrigada, Wagner. A gente já fica aí com uma questão que é importantíssima, né, para que a gente discuta. Eu vou abrir para questões, se outros colegas quiserem. Eu tinha pensado em fazer alguns blocos, talvez 2 ou 3 questões, e a gente seguir para as respostas, né, se vocês estiverem inclinados a esse procedimento. Mas eu acho que o deputado Carlos Veras pode começar respondendo aí a pergunta do Wagner, que eu acho que é uma questão central, né, dado esse novo contexto aí político, né, o que acontece a partir de agora e se isso tem efetivamente uma influência sobre esse processo atual. O deputado Carlos, colegas, quem tiver interesse, por favor, se inscreva aqui no chat para a gente coordenar as questões. Boa colocação, Wagner. Não tenho dúvida que, com o novo cenário político, com a volta do presidente Lula ao jogo político, ao cenário político, isso reacendeu na sociedade e na população brasileira uma esperança muito grande. Isso movimenta as forças políticas no Congresso Nacional, tá? E para a gente fazer um processo de aliança em torno, inclusive de composição com essas forças, um projeto de sociedade tem que estar à frente. E um projeto de sociedade passa pelo fortalecimento do serviço público e não aceitação de uma reforma administrativa no ponto e na forma que está colocada essa. E nós já fizemos algo num movimento parecido como esse. Por exemplo, quando nós vamos apoiar o Baleia Rossi para presidente da Câmara Federal, a construção daquele bloco. O que foi que nós colocamos na pauta para poder integrar aquele bloco com o DEM, com o PSDB, com o MDB? Que, por exemplo, a democracia tinha que estar acima de tudo e tinha que ser algo defendido e preservado, né, como bandeira prioritária da presidência daquela casa, da mesa diretora. A defesa dos direitos da classe trabalhadora e outros pontos. Não ter temas pautados, né, projeto de lei que ataca os trabalhadores e as trabalhadoras no tocante à criminalização do movimento sindical e movimentos sociais. Mas um resultado concreto de tudo, de toda aquela junção, aquela aliança, foi a aprovação do novo Fundeb. Nós não temos votos suficientes para aprovar um projeto de lei. Nós precisamos de ter maioria, e nós não temos. Nós temos em torno de 130 deputados no máximo que a gente consegue de votos. E nós colocamos ali naquele momento que, para enfrentar aquele debate, para defender um desgaste político que, porventura, sofreríamos, era de imediato, como gesto logo, a aprovação do novo Fundeb. E nós ganhamos com 205 a 198 votos. Veja, com 7 votos de frente. Garantimos que o recurso público do novo Fundeb não ia para a iniciativa privada. Então, foi um momento onde nós colocamos como ponto primordial para darmos continuidade à composição daquele bloco, a aprovação do novo Fundeb. E aí foi uma vitória importantíssima. Então, em torno da candidatura do presidente Lula para 2022, não tenho dúvida que tudo isso tem que ser colocado na mesa. E como eu disse na minha fala inicial, com a CPI da saúde, né, das ações de enfrentamento à Covid,
que vem ser investigado todas essas ações do governo federal, inclusive a sua negligência, é isso que vai ser, de fato, investigado. A gente consegue paralisar medidas como essa? Eu acho que a gente tem que sobreviver a 2021. Bom seria a abertura do processo de impeachment, porque o Brasil não aguenta mais Bolsonaro. A gente não teria que fazer agora uma CPI, nós teríamos que fazer o processo e a abertura do inquérito de impeachment do Bolsonaro. Mas se não foi aberto ainda, a CPI chega no momento importante para investigar tudo isso, e enquanto não há o impeachment de Bolsonaro, nós temos que sobreviver a 2021. Se entrarmos em 2022, sem deixarmos votar a PEC 32, eu não tenho dúvida que a condição política e de resistência nossa em 22 será muito maior do que o momento que estamos atravessando agora. Agora, você tem toda a razão, doutor Wagner. Nós precisamos, dentro desse processo de alianças políticas, de nova conjuntura política, colocar, acima de tudo, a coisa pública, o serviço público, os direitos da classe trabalhadora em primeiro lugar, e não tenha dúvida que eu estarei na linha de frente nessa defesa. Obrigado, deputado. Questões, gente? Bom, eu vou fazer uma ponderação aqui rápida, tanto com relação, eu concordo com o deputado que temos que sobreviver a 2021, né? A gente já vem tendo que sobreviver desde 2020, aliás, desde 2016, para falar a verdade, né? Que a gente vem tendo que sobreviver e reorganizar os nossos processos de luta, os nossos processos de trabalho e de atividade política, inclusive, mas também o nosso processo de trabalho de uma forma geral nesse último ano e meio aí, para nos adaptar à nova realidade, mas também para nos adaptar a novas formas de luta, né? E aí a minha questão é de como a gente faz essa resistência, né, nesse caso especificamente, e de como está o andamento desse processo dentro da Câmara, né, de como o próprio processo da PEC, as últimas discussões das quais eu participei e os últimos resultados que eu tenho ouvido falar, é que a proposta está com a relatoria e que há aí uma forçação de barra e uma lógica organizacional para votar isso agora em maio, inclusive, né? O que também em termos políticos, um golpe perverso, né? Já que 1º de maio é o Dia Internacional do Trabalho, então um golpe ainda mais perverso, tentar justamente passar um processo de legislação que ataca diretamente os servidores, que ataca diretamente os trabalhadores, justamente num mês que marca, né, esse momento específico de se falar sobre o trabalho, de se falar sobre essas discussões, né? Então, eu queria saber como está o andamento, como está o processo dentro desse espaço, né? E como estão os posicionamentos. Há posicionamentos em termos de uma proposta. A gente sabe que o governo vem trabalhando aí com uma capacidade imensa, e eu acho que é um pouco disso que Wagner estava tentando discutir, né? Imensa de aprovar, né, propostas do tipo, com uma força que tem meio que nos tratorado aí no sentido de organização das esquerdas, para a gente poder começar a pensar em como a gente efetiva uma resistência com relação a isso, né? Então, eu queria saber um pouco o que o deputado acha sobre isso, e depois eu tenho algumas questões relacionadas aí a aspectos específicos para o Wagner, sobre alguns elementos que ele falou com relação à remuneração, etc., que eu posso voltar mais à frente. Bom, como você falou, ela estava prevista, havia todo um cenário, um desenho político para maio. Como eu falei, com um novo cenário político, a gente tem a compreensão que é possível da gente retardar o processo de votação da PEC 32. Primeiro, pelo acordo que fizemos no Colégio dos Líderes para votar só o que é relevante referente à pandemia. Segundo, agora pelo novo cenário político, inclusive com a CPI instalada no Senado, então as atenções acabam voltando para o Senado, com a manifestação do Supremo pedindo ao presidente da Casa
que se posicione referente ao impeachment, tá? Então, esses 3 elementos dão uma segurada no processo. Debate da reforma administrativa da PEC 32. Então, esses elementos fazem com que dê uma segurada nesse processo. Agora, a gente não pode cochilar, né? A gente não pode achar que daqui a pouco o governo vai dar um esquenta na sua base e vai fazer com que isso aconteça. É só lembrar, reforma da Previdência foram 40 milhões para cada deputado federal votar a favor da reforma da Previdência, de emendas extras. O governo tem o cofre, a chave do cofre na mão. Então, se ele quiser botar uma medida dessa para ser aprovada, ele toca. Ele toca. A revelia dos trabalhadores e trabalhadoras. Por isso que quando um deputado chega lá no município da gente, com muita emenda, com muita coisa, dê uma olhadinha e pergunta de onde veio. Porque às vezes ali está com sabor de sangue. Às vezes ali está com o suor do trabalhador e da trabalhadora aquele emenda. Porque custou os nossos direitos. Então, tem um clima favorável para a gente segurar, ganhar tempo? Tem. Vamos ficar parados, braços cruzados? Não. Vamos intensificar a nossa mobilização. Vamos intensificar o debate para ganharmos a sociedade, para dificultar cada vez mais a possibilidade deles colocarem em pauta essa medida para ser apreciada, para ser votada. Obrigado, deputado. Edênia, você quer fazer a sua pergunta para eu não monopolizar aqui? A Edênia colocou uma pergunta aqui no chat, vou dar ela a chance de falar. Nicole, eu vou ler, então, acho que está bem resumido, né? Eu fico muito frustrada quando a gente começa a perceber, né, um determinado embate, num determinado momento, e a gente vê o governo perder força, ou seja, a gente começa a sentir uma certa reação de parte da sociedade com relação às atrocidades que esse governo está fazendo, e aí, logo em seguida, a gente vê um socorro sempre muito imediato e muito eficiente do empresariado. Eu não vou nem falar das outras coisas, eu gostaria de pensar com relação à reforma administrativa, de quem é realmente o interesse, em termos do empresariado, que a reforma administrativa saia. Porque a reforma fiscal, a gente tem ideia, né? A reforma da Previdência também havia um interesse assim, massivo, né, de quase todos os setores, né, empresariais, se não todos. Mas, em termos da reforma administrativa, o que é que ganham, exceto aqueles setores que vão tomar conta dos serviços, né, que o setor público dá conta? Quais seriam os outros empresários? Que interesse eles teriam de estar mantendo isso aí? E aí, essa pergunta, ela tem um pouco a intenção de ver como que a gente pressiona também outros setores, né? A mobilização na Câmara, né, no Congresso, tentando elucidar as coisas para a sociedade, mas a gente vê que quem leva mesmo aí as ações são os empresariados, os empresários. Então, teria algum setor de empresários que pudesse ajudar nessa luta contra essa PEC 32? Fiquem à vontade, querido, se quiser. Eu não vou mentir para você, para ser bom, eu não consigo olhar no setor empresarial possíveis aliados, até porque eu acho que vocês estão vendo e assistindo na TV uma grande propaganda da CNI, né, da Confederação Nacional da Indústria, patrocinando e defendendo a aprovação da PEC 32, da reforma administrativa, né? Acredito que a gente tiver de aliado no setor empresarial, seja das micros e pequenas empresas, né? Que, diga-se de passagem, foram fechadas 700 mil micros e pequenas empresas durante esse período de pandemia, né? Que quebraram. Na saúde, quem tem interesse? Claro que os donos,
os empresários do setor da saúde privada estão de olho. Inclusive, como disse o doutor Wagner, para entrar na estrutura existente já do Estado. Na educação, a educação é privada, para entrar já no processo existente, na estrutura existente do Estado. E alguns políticos também, para tentar o curral eleitoral. Porque na hora que o servidor vai votar, ele vota de acordo com a consciência dele. É diferente do contratado, do terceirizado, que muitas vezes veio ali por UQI, do que indica todo aquele processo, né, que é feito, e que muitos gestores, muitos políticos olham para isso, de tentar construir os seus currais eleitorais, poder indicar, né, os professores, os enfermeiros, os médicos e tudo mais, todos os trabalhadores do serviço público, o grande capital, as multinacionais, o capital norte-americano aqui de olho nas estruturas do país, de olhos arregalados para cima da Amazônia, dos nossos recursos naturais. Então, é um processo muito mais amplo. Entendeu? Então, não é fácil. Eu acho que os aliados nossos hoje nessa luta, que a gente tem que correr atrás para ganhar, e que são os aliados fundamentais, é a sociedade. Nós temos que ir para as massas, conversar com a população, porque é uma situação muito difícil que o país vem atravessando, né? E infelizmente, resistência é luta de forma permanente para sobreviver cada dia. Eu falei em sobreviver em 2021, nós temos que sobreviver todo dia. Nós vamos ter que sobreviver março, nós vamos ter que sobreviver maio, e assim vai. É uma luta por dia, uma batalha diária. Obrigado, deputado. Jean Paul está inscrito para fazer uma pergunta. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui, ouvindo essas questões. E aí eu estava pensando aqui sobre a questão da PEC, e a história é bastante cíclica e bastante reveladora de certas verdades. E uma coisa que me preocupa muito na PEC, eu queria colocar aqui para a gente conversar um pouco, é a questão do princípio da subsidiariedade, né, que converge diretamente com a estrutura neoliberal. Limita o poder do Estado, amplia as forças da iniciativa privada em relação ao serviço público. E se a gente observar bem, o Bolsonaro não faz nada à toa dentro dessas estruturas cíclicas da história, que eu tenho percebendo isso, ele não é tão ignorante assim. Esse princípio balizou a carta Del Évora, eu acho que é Del Évora o nome, do Mussolini, né? Balizou a estrutura do fascismo, de certa forma ampliou o poder, e balizou também esse princípio a ditadura de Franco na Espanha. Então, eu fico aqui pensando até que ponto essa PEC, né, carrega toda essa estrutura fascista, neoliberal, para dentro do nosso serviço público, para dentro das nossas questões, porque até a greve, eu estava aqui falando com o pessoal, até a greve, que é nosso único instrumento de luta, quer dizer, nosso único não, mas um dos maiores instrumentos de luta, vai virar alvo de extrema ação punitiva, né? Uma ação punitiva severa. Como é que a gente pode ver isso, esse princípio da subsidiariedade dentro dessa PEC, né? Como é que a gente pode pensar nisso como algo extremamente negativo, extremamente tosco, extremamente perigoso, né, se isso passar? Porque se passar, qual é o risco desse princípio virar um basilar dessa PEC, né? A gente está dentro desse alvo. Obrigado. Obrigada, Jean. Wagner, você gostaria de responder? Mas eu queria retomar primeiro aquela questão, né, a respeito da sobrevivência, que foi dito, né? O problema é que o nosso drama de sobrevivência hoje é literal, né? Não, ele é literal. A questão não é força de expressão. Literalmente, nós temos que cuidar para sobreviver
este mês, o mês que vem, e assim vai, né? É isso. Então, assim, ó, a situação é de catástrofe, né? Nós estamos vivendo uma situação de guerra, né? Uma situação de guerra no país, né? Então, para a gente, todo mundo sabe isso. Bem, na verdade, nós temos noção do tamanho do problema que existe. Mas essa questão relativa a que setor do empresariado tem interesse na reforma administrativa, eu acho que, na verdade, assim, ó, nós temos que diferenciar uma coisa da outra. Eu acho que parte do empresariado, ele até está se descolando do Bolsonaro, certo? Porque o Bolsonaro tem feito tantas coisas sem sentido que acaba prejudicando interesses econômicos, né? É o caso, por exemplo, do desmatamento da Amazônia, que acaba prejudicando exportadores, né, de alimentos, né, produtores de gado. Quer dizer, tem uma meia dúzia de criminosos lá, meia dúzia é forma, jeito de falar, mas tem um grupo de criminosos que se aproveitam para destruir a Amazônia, para expandir as áreas de cultivo ou de criação de gado. Mas existe uma grande quantidade de produtores, né, que produzem áreas regulares e que são prejudicados por isso, né? Outras medidas do governo, como essa questão, por exemplo, da intervenção na Petrobras, né, que fez com que houvesse uma perda enorme de ativos, né, e, obviamente, muita gente com investimentos nisso. Então, assim, essa quantidade de coisas sem sentido e que ele acaba dizendo e fazendo, né, tem efeitos na economia, que fazem com que hoje um setor do empresariado possa estar se descolando dele. É só nós vermos na imprensa aí o que foi dito a respeito daquele encontro que ele teve em São Paulo, né? Avaliações de que aquele grupo não representava o empresariado, que eram, né, casos específicos e tal, inclusive uma posição aí recente de mais de 500 economistas e grandes empresários, né, com críticas ao governo. Bem, então, existe um processo de descolamento? Eu acho que existe, em função do desastre que é esse governo. Também na questão de saúde, né, porque todos são afetados, né, todas as pessoas são afetadas. Eu acredito que vocês aqui, provavelmente, pelo menos conhecidos, amigos, entendeu? Talvez até parentes podem ter perdido ou estarem com problemas de saúde. Quer dizer, e obviamente que isso afeta as pessoas, afeta até a posição política, digamos assim, das pessoas, além da questão do resultado econômico que está havendo. Então, assim, ó, mas eu acho que esta questão, ela não se traduz na reforma administrativa, sabe? Na reforma administrativa, o setor empresarial, digamos assim, majoritariamente, mesmo esse setor que possa estar se descolando do Bolsonaro, ele tende a apoiar a reforma administrativa, não necessariamente esta reforma administrativa, mas uma reforma administrativa do Estado. E isso tem a ver com o quê? Eu acho que isso tem a ver com duas coisas essenciais, sabe? Uma delas é a preocupação com a macroeconomia, é a visão que eles têm da macroeconomia, né? E com a influência que tem na macroeconomia, no comportamento geral da macroeconomia, a questão da despesa do Estado. Quanto o Estado gasta tem efeito no valor do dólar, nisso, naquilo, né, na inflação, entendeu? Então, uma parte é relacionada a isso, né? É uma forma de enxergar o andamento da economia, né, influenciado pelo tamanho do Estado, né, independentemente da função social do Estado, mas é uma forma de enxergar. Esse é um problema. O segundo problema é uma questão de que o empresariado enxerga esta reforma administrativa, ou uma reforma administrativa mais ou menos com esse conteúdo, como uma forma de fazer bons negócios. Só que essa forma de fazer bons negócios, ela não se restringe, por exemplo, àqueles empresários que tenham hoje empresas de prestação de serviços ou atuem na área de educação ou da saúde, né, e que possam fazer negócios com o Estado. Na verdade, o próprio fim da estabilidade, a criação desses servidores temporários, entendeu? Isso leva a uma fragilização, digamos assim, do próprio funcionamento do Estado. Torna muito mais fácil influenciar um servidor desses para dar uma decisão no sentido A ou B, né? Me parece que fica muito mais fácil, tende a ficar muito mais fácil liberação de atividades que não sejam exatamente aquelas permitidas pela lei, né? Então, me parece que essa desestruturação do Estado, ela abre brechas para outros negócios, né,
para negócios mais ou menos lícitos, mais ou menos ilícitos, ou completamente ilícitos, né? E também aí, claro, aí parte do empresariado ocupa hoje cargos políticos, né? Uma parte expressiva, né, ocupa cargos políticos, seja dos diversos setores da economia, e esse tipo de alteração do Estado vai permitir contratações que não sejam por concurso público de uma grande quantidade de servidores. E isso tem influência direta no processo eleitoral dessas pessoas, né? Então, nós não podemos esquecer que na verdade, isso está relacionado com o próprio controle que o empresariado vai ter sobre o legislativo. E tendo controle sobre o legislativo, né, o controle sobre o executivo, né, que é a tradição que nós temos aí com esse presidencialismo de coalizão, né, acho que chamam assim. Então é isso, acho que são diversos fatores, né, que interferem nisso. O que é fundamental, assim, esses dias eu vi uma frase que disse algo mais ou menos assim: o Brasil não tem uma elite, ele tem ricos, né? Tem ricos, tem uma quantidade de ricos, mas não tem uma elite no sentido de pessoas que têm uma capacidade de compreender a realidade, de pensar o presente e o futuro, de pensar o processo de desenvolvimento da nação. Não, nós temos uma quantidade, né, considerável de ricos que estão preocupados em quanto mais eles vão ganhar, tu entendeu? Para poderem gastar, talvez até no exterior, se a situação de segurança pública aqui ficar muito ruim, né? O que falta é essa capacidade de compreender que não existe como... Assim, fazendo uma análise, vamos fazer uma análise do ponto de vista de um empresário, né? Uma análise do ponto de vista do empresário. Eu gosto de citar, inclusive, eu acho engraçada a situação lá no Rio Grande do Sul. Eu moro em Brasília, mas eu sou gaúcho, né? Santa Maria. E naquela região se planta muito arroz, né? Então, os arrozeiros de lá, e o pessoal, assim, extremamente conservador, né, mas contrário o Bolsa Família, mas isso é de uma ignorância, né, tipo, porque o que o trabalhador vai fazer com esse valor tão pequeno do Bolsa Família se não comprar comida? E dentre a comida, se não vai comprar arroz? Quer dizer, como é que o indivíduo consegue ser contra o Bolsa Família, que cria um mercado enorme para o arroz que ele produz? É esse nível de ignorância que não dá para entender, sabe? É impressionante. Tipo assim, o que adianta eu ter uma condição econômica maravilhosa se eu saio na rua, posso ser assaltado, minha filha pode ser morta, entendeu? Quer dizer, o que adianta isso? Ou então, assim, o que adianta eu produzir alguma coisa e eu não ter para quem vender, porque as pessoas não têm poder aquisitivo? Quer dizer, mas isso, Ford, né? No começo do século passado, Ford aumentou os salários dos seus trabalhadores, né, na fabricação de carro, para que os trabalhadores dele pudessem ter dinheiro para comprar os carros. Quer dizer, só que nós estamos num período, nosso empresariado ele é anterior ao Fordismo, né? Impressionante, assim, o nível de pouca compreensão da realidade, de percepção do mundo, né? Acho que a falta de tudo, né? Eu acho que essa expressão interessante. No caso do Bolsonaro, na minha opinião, falta tudo. Eu acho que a Carta de Lavoro, certamente o Bolsonaro nunca ouviu falar dela, entendeu? Sabe? Acho muito difícil. Eu acho que não dá para misturar a pessoa do Bolsonaro com o bolsonarismo, sabe? Assim, ó, o Bolsonaro ele é tão tosco, tão ignorante, entendeu? Sabe? Ele é um indivíduo assim, mas é uma coisa impressionante. Ele é doente, tem que ser doente, porque 2 não dá 4, entendeu? Ele soma e não dá 4. Tá bem, mas o bolsonarismo, ele vai além dele, né? O bolsonarismo tem pessoas que podem até acreditar que a Terra é plana, mas não são completamente burros, né? Tem pessoas que elaboram, que pensam, que criam ideias, projetos e que a coisa vai funcionando, entendeu? Então, assim, ó, um projeto como esse sai e funciona, sabe? É apresentado e funciona, mas não é por causa do Bolsonaro, é apesar do Bolsonaro, entendeu? Né, porque se dependesse dele, né, obviamente ele não deve sequer entender o que está nesse projeto. Mas o fato é que eles conseguiram eleger alguém, né, completamente despreparado, muito mais despreparado do que eles achavam que seria, né, e que se tornou, na minha opinião, a grande oposição, né, a grande oposição ao Bolsonaro é o Bolsonaro, né. Ele consegue fazer o que ninguém tem conseguido, né? Ele tem conseguido
fazer com que o Congresso Nacional se volte contra ele, o Supremo se volte contra ele. Ele consegue fazer coisas impressionantes. Ele é o melhor quadro da oposição a ele mesmo, né? E aí eu não consigo achar que ele tenha preparo algum para coisa nenhuma. Eu acho que tem, junto com ele, um grupo de pessoas que são inteligentes e que conseguem ocupar esse espaço e conseguindo, assim, apesar dele, fazendo a coisa andar, entendeu? A política andar, né? Mas é isso. Acho que é um projeto. Tá, faltou um aspecto. Pessoas que usam ele como. Tem um filme, eu acho, né? Tem um filme, eu assisti um filme que elegeram um indivíduo e ele sai correndo e ele. Não sei se você lembra disso, é um filme que elegeram um indivíduo completamente despreparado, né? Elegeram, tipo, o presidente dos Estados Unidos, e daí, quando ele ganha a eleição, ele sai correndo, entra na sala de quem coordenou a campanha e pergunta, tá, e agora o que eu faço? Então, eu acho que isso seria a cena mais típica, né? Um resumo. Nesse tipo, eu sou. Essa questão da subsidiariedade, né? É assim, ó, qual é o grande problema? Eu acho que isso é fundamental, né? Porque essa questão da subsidiariedade é justamente colocar o Estado como subsidiário da iniciativa privada, né? O Estado não passa a ter uma atuação relevante, não, ele passa a atuar subsidiariamente, né? O relevante é permitir que a iniciativa privada faça tudo o que puder fazer, né? Inclusive tem regras, né? A gente até a gente acaba não centralizando essa discussão nessas regras, porque elas não dizem respeito diretamente aos servidores, né? Mas tem nessa reforma uma regra que impede o Estado de criar restrições à atividade econômica privada, entende? Existe uma regra, tipo assim, existe uma regra que impediria a criação da Petrobras, se fosse hoje, sabe? Impede a criação de monopólio, entendeu? Impede que a lei crie monopólio, que estabeleça áreas da economia reservadas à atividade do Estado, entendeu? Justamente nesse sentido, de priorizar a iniciativa privada. E corre esse risco, né, Wagner? Corre esse risco fortemente com essa PEC, né? A gente não está livre disso. Sim, não, mas como eu disse, é o objetivo da PEC, né? E tem, inclusive, um dispositivo com esse sentido, entendeu? Gente, tem professora Érica, está inscrita, e Zé Newton, você levantou a mão, está inscrito também, né? Ok. Érica, eu vou deixar a professora Érica falar, o professor Zé Newton, e a gente vai se encaminhando aqui para o final do nosso encontro, tá certo? São 5h35, né? O deputado Carlos Veras precisa se retirar às 17h40, que ele tem outro compromisso, né? Então, eu acho que essas duas últimas falas, as respostas, e a gente encerra, ok? Érica. Queria agradecer, né, primeiramente o aceite aí, Nicole vai fazer às vezes, mas assim, como eu fiz o contato com os dois, né, agradecer a presença de vocês aqui. Tenho muito acordo com o que Wagner coloca, né, sobre o momento que o Brasil está passando, né, um momento dificílimo da nossa história, e a gente não pode, nesse momento, né, em que pese, né, a questão, né, que unifica, né, uma gama, né, de muitas pessoas contra o Bolsonaro, como ele mesmo colocou, né, que o próprio Bolsonaro consegue fazer com que se unifique, né, amplos setores contra ele próprio. A gente não pode perder de vista essa questão da PEC, da reforma da Previdência, como sendo um ponto nevrálgico, central, porque ela é exatamente o desmonte do Estado brasileiro. Eu vejo dessa forma, né? Por tudo que vocês apresentaram, é a completa destruição dos serviços públicos que estão, nesse momento, fazendo o devido combate à pandemia, né? Então, o que o presidente não faz, né, está sendo feito pelos serviços públicos, está sendo feito pelo SUS, as universidades públicas, né? O que o presidente não faz, quem está fazendo minimamente, sem investimento, sem recurso, com um corte de orçamento, são as instituições públicas que estão fazendo, né? É o serviço público que está fazendo, né? E se passa essa PEC, mais do que a gente está vivendo, é caixão e vela preta mesmo. O Brasil, né? A gente já é o epicentro dessa epidemia no mundo, né? Imagina se essa PEC passa, né? A situação ela vai ficar, se está ruim, né? Sempre pode piorar, vai ficar catastrófica,
tendo em vista a necessidade dos serviços públicos para combater a pandemia, né? Isso está claro. A outra questão, que para a gente pensar mesmo, é esse papel nosso de oposição a esse governo, né? Nós precisamos fazer uma oposição, né, pensando em 2022, não, né? Tem que fazer uma oposição de agora, não dá mais para aguentar esse governo, ele precisa chegar ao fim o quanto antes, né? E aí é um papel que todos nós temos, né, por tudo, né? Nós também perseguição política, que aí é o que Carlos coloca, como é que a gente chega nas massas? Como é que a gente mobiliza as massas? Eu sei que a gente está numa pandemia, mas estamos aí. A Argentina aqui do lado, eu sei que está bem mais controlada a situação da pandemia, mas teve manifestação na Argentina, né? Então, a gente vai ter que, em algum momento, buscar esse caminho das mobilizações, porque não temos como sobreviver, é uma questão de sobrevivência. Esse debate hoje de tarde, né, para mim, ele é vital. Né? Então, eu acho que a gente precisa, né, editar, mandar o máximo possível para a nossa categoria o acesso ao conteúdo riquíssimo da exposição de Wagner e de Carlos nessa tarde. As pessoas ainda não perceberam, eu penso, a gravidade da situação, né, principalmente dentro da universidade e em alguns setores do serviço público ainda não conseguiram perceber a gravidade da PEC 32. Era isso, obrigada. Obrigada, Érica. Zé Nilton. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, deputado Carlos Veras. É um prazer reencontrá-lo. Eu participei na abertura da Comissão de Direitos Humanos, né? Muito contente por você estar lá, pela atuação que você já tem, né? Participei um pouco representando a universidade, mas falando 3 minutos é muito pouco para falar tanta coisa que precisa ser falado numa comissão dessa, né, da importância de uma comissão dessa. Mas eu queria tocar em dois aspectos, né, que seria bastante interessante a gente problematizar do ponto de vista da PEC, dessa PEC e da reforma administrativa. Eu me recordo que quando Erundina e Greenhalgh assumiram o governo de São Paulo lá nos anos 80, o Greenhalgh deu uma entrevista dizendo o seguinte: olha, a primeira semana do governo da Prefeitura de São Paulo era como sentar num avião com piloto automático, né? Assim, parecia que tudo funcionava independente dos novos, né, gestores eleitos aí completamente contrária a toda a história que foi a cidade de São Paulo, né? E ele dizendo o quanto foi difícil Erundina e eles assumirem a administração. E eu queria fazer um gancho com isso, né, Wagner, que você estava falando com relação a esse presidente eleito num determinado contexto e que não sabia nada, né? O que eu tenho a impressão é que a gente precisa um pouco problematizar o papel do Estado. E, no fundo, uma das questões, como você vai problematizar o papel do Estado, como o Estado funciona sobre múltiplos interesses presentes nele, né? Inclusive, nós, enquanto trabalhadores, mesmo em gestões democráticas, nós usufruímos de alguns interesses, alguns campos, né, que conseguimos, né, ter uma posição e uma influência nos governos democráticos. Aí estou falando do governo Dilma e Lula, mas não em todos, né? Mas não foi todas as áreas dos setores, né, do governo que nós conseguimos, né? Veja a questão do que foi um Ministério da Agricultura e um Ministério da Reforma Agrária completamente com vieses, completamente lógicas diferentes dentro do mesmo Estado, né, e sobre a mesma gestão. E é interessante a gente problematizar isso, porque a gente olha para o Estado como uma coisa monolítica, e não é, né? Tem determinados interesses que tem empresários que eu acho, aí eu concordo com o Gessé, que nosso empresariado brasileiro tem. Eu não concordo com Veras também, que não confio em nenhum deles. Não encontro, assim, você olhando, quem é que seria confiável para entrar numa fileira e defender, né, defender a soberania, vamos dizer, defender a soberania nacional na perspectiva de políticas, né, que fossem
vamos dizer, entre aspas, protecionistas com relação à economia nacional e à defesa da economia nacional. Você vê muito poucos empresários defendendo a Petrobras, por exemplo, né, do ponto de vista que fosse uma empresa nacional. Isso é um aspecto, mas eu acho que tem um aspecto internamente dentro do Estado, e aí eu queria problematizar isso com Wagner e com Veras, que é o como nós somos diferentes dentro da administração pública e dos servidores públicos. Né, e me causa, assim, bastante preocupações que há setores que nunca foram colocados como relevantes nesses processos e que aparece agora, que é o setor da segurança pública. Então, tem uma certa proteção com relação ao setor da segurança pública, que é uma atenção que a gente precisa ter a respeito disso, né? Nós do executivo, isso do setor do executivo, mas nós do executivo... Só o tempo que o deputado precisa sair já. Mas nós que somos funcionários do serviço do Poder Executivo, não somos os mesmos do Poder Judiciário e do Legislativo. Então, a reforma ela vai impactar diferentemente o setor e vai impactar mais intensamente quem está no serviço, né, no Poder Executivo, e ainda setores do Poder Executivo que vão ser muito mais impactados com relação à reforma do que outros. Então, dentro e para concluir no meu raciocínio, acho que a gente tem que pensar também do ponto de vista, né, da construção dessa unidade interna de nós, trabalhadores do serviço público, e das diferentes espaços. E aí talvez a gente vai ter diferentes controvérsias a respeito disso, talvez uma avaliação que a gente precisa fazer a respeito dos impactos nesses diferentes setores, não como um setor público genérico, único das nossas, em termos das nossas preocupações. Eu acho que essa é uma preocupação pessoal que eu tenho quando olho, né, e gostaria de ouvi-los, né, nessa perspectiva, a atuação. Obrigado. Obrigada, Zé Newton, Wagner. Vocês podem falar aí. Eu acho que é melhor o deputado, talvez, porque ele precisa sair em breve, se ele quiser dar uma resposta breve e assim, liberá-lo para se retirar. Não, eu quero primeiramente agradecer, Nicole, pela oportunidade da gente fazer esse debate, cumprimentar José Newton, ele esteve conosco na primeira audiência pública nossa, com as organizações que lutam em defesa dos direitos humanos, para construir o nosso plano de trabalho da Comissão de Direitos Humanos e Minoria. É a primeira vez que um parlamentar de Pernambuco assume a presidência da Comissão de Direitos Humanos na Câmara Federal, e no momento também que o nosso companheiro Humberto Costa assume também a presidência da Comissão de Direitos Humanos no Senado. Então, a Pernambuco, né, teremos uma responsabilidade muito grande, principalmente num momento como esse, onde os direitos humanos estão sendo violados a todo instante. E eu não tenho dúvida, com uma medida como essa, uma PEC 32, claro que os direitos humanos serão muito mais violados. O processo de perseguição aos profissionais do serviço público, as pessoas passarão mais necessidade, mais falta de acesso aos serviços públicos necessários, fundamentais para a sobrevivência de cada um e cada um. Literalmente, Wagner, é isso mesmo, é uma batalha pela sobrevivência diária, sobreviver ao vírus da Covid-19, sobreviver à fome, sobreviver às políticas nefastas de ataques do governo Bolsonaro e seus aliados. É um momento de resistência e de luta pela vida que nós estamos travando nesse país. Eu quero deixar o nosso mandato, Érica, à inteira disposição. Nós temos um mandato de representação da classe trabalhadora e podermos construirmos de forma coletiva com os movimentos sociais, com os movimentos populares, com o movimento sindical e com o parlamento, para que a gente possa, aqui nesse espaço, expressar e reproduzir a nossa luta e a voz de cada trabalhador e de cada trabalhadora que luta por dignidade, por cidadania e que defende os nossos direitos. Nós estamos juntos nessa luta.
vou sair agora para uma reunião da bancada nossa do partido, muitas considerações que foram feitas aqui, vou levar para a bancada para que fortaleça a nossa ação no Congresso, para que a nossa liderança do partido, no Colégio dos Líderes, fique sempre atento a todas essas medidas. E reitero a nossa disponibilidade para a luta e à disposição de cada um de vocês, tá, gente? Um forte abraço, muito obrigado pela participação, pela oportunidade de participar com vocês. E sempre que necessário, pode chamar, que a gente vem para bater esse papo, para dialogar e construir ações conjuntas. Obrigada, Carlos. Bom trabalho. Muito obrigada pela presença. Bom trabalho aí no seu segmento. Wagner, você tem a palavra. Na verdade, assim, ó, eu acho que, talvez como todos vocês, né, a gente pensa no que a gente fez de menos, né, o que a gente fez errado, né, o que nós deixamos de fazer, né. Eu tenho 60 anos, né, então, assim, o que a minha geração deixou de fazer que permitiu chegar essa situação que se chegou, né? Porque nós não tivemos apenas a vitória do Bolsonaro, né, e esse grupo instalado no poder. Nós temos um problema que é uma mentalidade fascista em muitas pessoas, né? Isso faz com que as coisas se desdobrem e aconteçam. Quer dizer, por exemplo, tudo bem, no caso da Érica foi, eu acho que o ministro, né, que pediu que houvesse apuração de responsabilidade, mas em muitos casos tem havido iniciativas pessoais, assim, pessoas dentro da estrutura de Estado, entendeu, atuando nesse sentido, né, no sentido policialesco, repressivo, de impedimento do exercício do livre pensamento, da livre manifestação, né. Nós temos, assim, situações impressionantes, né, de submissão a isso. E aí o que é mais impressionante ainda, na minha opinião, é neste momento de pandemia, né, com esta situação de 365 mil mortes e não só, digamos assim, o problema que nós temos de nos mobilizarmos contra o governo, mas o fato de haver até mobilização a favor dele, né, a favor, como foi o caso de mobilização para que as pessoas pudessem frequentar os templos. Quer dizer, é uma coisa que eu não sei, mas para mim, eu quando era garoto, aliás, eu continuo gostando de ler a respeito da Segunda Guerra Mundial, né, e ali, naquele período, né, eu sempre achei muito impressionante o que existiu, né, no nazismo, fascismo, como é que foi que as pessoas... Como é que uma sociedade conseguiu pensar aquilo, conseguiu agir daquela forma, né? Infelizmente, nós estamos presenciando isso, né? Nós estamos presenciando vizinhos, conhecidos, amigos com mentalidades semelhantes, né? Pessoas que, como o advogado-geral da União, que defendeu que os cristãos não tiram a vida nunca, mas estão dispostos a morrer, né? Ou seja, ele sustentou no sentido de que sabia que a defesa dele ia resultar em mortes. Ele sustentou isso no Supremo Tribunal Federal, dizendo que sabia que a defesa dele ia resultar em mortes, mas que isso não era relevante, né? Quer dizer, como é que podem as pessoas pensar desta forma, né? Bueno, então, assim, ó, realmente é uma coisa nova para todos nós, né? Esta forma das pessoas pensarem, sabe? Hoje nós ficamos sabendo que a CAPES, né, vai assumir a direção da CAPES, uma professora cujo curso de mestrado, se não me engano, tirou nota 2, né? Tirou nota 2 e foi, portanto, encerrado pela CAPES em 2017. Então, essa pessoa vai assumir a direção da CAPES. Então, me parece que existe, assim, uma ascensão de uma quantidade impressionante de desqualificados, né? Sabe, que a qualificação para esse grupo não tem importância nenhuma. E isso virou um fenômeno, digamos assim, aceitável de uma certa forma, né?
o processo político, as forças políticas majoritárias, as forças empresariais, entendeu? Estão admitindo isso. Realmente é uma coisa difícil da gente compreender, né? Eu não tenho, assim, digamos assim, uma capacidade de compreensão disso que permita ir muito além da observação, né, de que esta situação é uma situação inusitada, é uma situação em que já houve precedentes históricos, né, e parece que há um setor da sociedade com uma certa doença mental coletiva, entendeu? Pelo menos parece que há um comportamento nesse sentido, né? Agora, o que move esses agentes, né? O que move esses agentes? Move esses agentes política de costumes, né? Questões relativas a costumes, eu acho que é uma força forte nisso aí, e interesses econômicos, né? Eu acho que, inclusive, interesses econômicos são os que estão principalmente pautando a maioria que o governo consegue manter hoje no Congresso Nacional, né? São esses interesses econômicos, como foi dito pelo deputado, né? 40 milhões pagos para votos pela reforma da Previdência. Então, assim, na verdade, essas pessoas estão votando ou mantendo apoio a essa situação em função dos benefícios econômicos, dane-se os 365 mil mortos, né, e dane-se, inclusive, os mortos possivelmente próximos deles, amigos, parentes, né. Então, o dinheiro está falando mais alto do que isso, me parece que isso seja um problema seríssimo, né. Tem setores, né, que eu acho muito difícil se pensar em unidade, né, assim, ó, vamos sendo realistas, né, vamos ser realistas. Primeiro, nos próprios professores universitários, né, onde é um padrão intelectual, né, dos mais elevados do serviço público, se não o mais elevado do serviço público, né? Quer dizer, o quanto nós temos, o quanto esse senso crítico existe, né, nesse segmento de docentes, né? Eu diria assim, a nível nacional, não especificamente na universidade de vocês, né, mas vocês sabem perfeitamente a dificuldade que há de mobilização, a dificuldade que há de conscientização, a dificuldade que há de interesse em discussão dessas graves questões nacionais, e, inclusive, a dificuldade que há com companheiros, né, ou colegas, no caso, que, inclusive, apoiam esse governo, né, por diversos motivos. Então, realmente, unidade é uma coisa muito difícil, né? O que se pode é tentar construir, digamos assim, a unidade das direções dos movimentos sociais, né, e tentar ampliar ao máximo a inserção deles nas próprias bases, mas a gente não consegue estabelecer uma unanimidade mobilizada, e às vezes até uma maioria mobilizada, né? Essa dificuldade de mobilização é muito grande. Agora, tem segmentos do serviço público, assim, que têm interesses muito próprios, né, e muito específicos, né? Por exemplo, os militares, né? Os militares foram largamente beneficiados aí pelo governo Bolsonaro, financeiramente beneficiados. Ele levou os militares para dentro do governo, tem milhares de cargos ocupados por militares dentro do governo, né? Então, assim, ó, é um segmento que, além de ter uma identidade ideológica, na verdade, tem um interesse econômico, né? Tem um interesse econômico vinculado ao governo. Interesse direto com essa reforma, né? Exatamente. Que lastreia essas posições, inclusive, né? Que fortalece esse grupo particular de seguidores, que são os que têm. Na verdade, ele tenta se segurar nisso, né? Ele tenta se segurar nisso, nas forças de segurança pública, tanto que ele colocou o ministro, né? Agora o ministro da Justiça, que é vinculado, um policial federal, é vinculado às polícias, inclusive estaduais, né? As polícias estaduais. Ele tinha um projeto, ou tem um projeto, pretendendo que o comando geral das polícias estaduais passasse para a presidência da República, né? Algo nesse sentido, e ele está liberando o armamento. Vocês viram a questão de liberação de armamento, né? Tipo assim, um cidadão poder andar com 2 armas, quer dizer, a gente vai virar um faroeste, né? E outra coisa, o tipo de armas, né? Eu até não conheço isso, eu não tenho arma, mas os tipos de armas que são permitidos serem comprados, assim, são armas para organização de guerrilha, sabe? Não é para defesa própria, para tu se defender dentro do teu terreno, da tua casa, tu entende? Ou seja, é para armar o quê? Armar uma milícia, né?
Ele está querendo armar uma milícia para fazer uma resistência armada, com o exército, com a polícia militar, né, e com essas pessoas, né, que obviamente, quem é que tem condição de comprar armas? Quem ganha 1, 2, 3 salários mínimos, 10 salários mínimos? Não, quem ganha muito dinheiro, né? Então, a proteção não é para a população em geral, a proteção é esta, né, seria assim para esse grupo, né, de pessoas com alto poder aquisitivo, proprietários de terra, empresários, né, contra este povo que vai ganhar 170, 180, 200, 250 reais para comer o quê, né, durante esse período de pandemia. Então, assim, ele está armando o povo, olha só, mas é uma coisa impressionante, né? Ele pretende armar o povo em que época? Na mesma época em que está dando uma miséria para os pobres para se alimentarem. Ou seja, está armando os ricos para poderem se defender dos pobres que vão acabar, digamos, fazendo algum tipo de movimentação para tentar sobreviver, né? É isso que nós estamos presenciando. Então, eu acho que o Exército, por exemplo, eu até acredito que o Exército se mantenha isento, né, fora dessa disputa política, depois do que aconteceu no alto comando, mas não acho que seja um segmento em que a gente consiga ter um diálogo maior, assim, como força social, sabe? E a questão da polícia, das polícias, tanto civil quanto militar, está muito relacionado com os interesses que se tem, né? Tipo assim, até que ponto se tem interesses comuns com eles ou não, né? Agora mesmo houve uma movimentação deles, no sentido, inclusive, favorável a algumas posições do movimento social de trabalhadores civis, mas porque eles não foram excluídos, né, da PEC emergencial. Então, na verdade, é uma reação em função disso. Eles mudaram de posição em relação ao governo em função disso, movidos pelo interesse econômico, né? E em relação ao judiciário... Depende do nível, né, Wagner, também, né, do nível que a gente está falando nesse escalão aí, na lógica da própria carreira dentro da categoria, né? São níveis mais baixos dentro da categoria de policiais que se unem aí aos movimentos, porque, inclusive, são as pessoas que fazem parte dessas comunidades, né, que emergem dessas comunidades numa carreira pela polícia, por exemplo, como oportunidade, né? Então, a gente tem essa divisão, realmente. Mas a questão eu acho que esse governo, não sei se ele chega até o final dessa gestão, acredito eu que não, né? Mas acho que não tem chance de se reeleger, independente de quem seja candidato contra ele, mas e também acho que essas coisas não vão se desdobrar dessa forma que ele pretende, né? Acho que isso é inviável, mas que ele está pretendendo fazer dessa forma, está. Agora, uma coisa é certa, né? Esses segmentos da polícia que tu referiste, entendeu? Eles não são confiáveis no sentido, assim, de que eles sejam politizados, entendeu? Que eles tenham uma compreensão da realidade próxima da que nós temos, entendeu? Não, eles podem se mover nesse sentido, mas é em função do interesse econômico específico. Se essa questão econômica fosse resolvida, ou tivesse sido resolvida, tivessem sido excluídos da PEC emergencial, não teria havido esse movimento, entende? Então é difícil se pensar, né, em unidade numa conjuntura dessas, né? Então, o que eu acho? Eu acho que nós temos que construir a unidade possível, né, entre as direções do movimento de servidores, inclusive com os militares, se for o caso, né, sabendo dessa situação, nós temos que construir essa unidade possível, nós temos que fazer uma disputa de opinião pública, né, e aí a disputa de opinião pública, que eu digo com propaganda, assim, hoje em dia não se precisa tanto desse custo, né, que antigamente era enorme, de televisão, rádio, né, mas porque se pode usar muito bem essa comunicação que nós estamos usando aqui. Eu acho que o movimento sindical, assim como um todo, as pessoas ainda não estão usando isso, entendeu, suficientemente, sabe? Como, por exemplo, a direita usou, né? A direita elegeu o Bolsonaro utilizando esse sistema de comunicação. Então, acho que a gente investir mais nisso, melhorar essa nossa comunicação, entendeu, através da internet, dos diversos expedientes, WhatsApp, etc., isso é uma forma da gente tentar conseguir chegar em mais pessoas, né, e criar uma articulação maior. E claro que essa articulação tem que ir para dentro do parlamento, né, das diversas formas, né, e não só através dos políticos com os quais nós podemos contar, né, mas através dos políticos em geral, porque esses políticos dependem dos votos, né.
eles vão se eleger graças aos votos que forem dados a eles por pessoas que são, a rigor, influenciáveis, né? Então, assim, ó, influenciáveis no sentido de serem esclarecidas, né? Que possam mudar de opinião em função de esclarecimento, né? Não no sentido negativo, né? Agora, esses dias alguém sugeriu uma coisa que eu achei muito apropriado, sabe? Que era fazer assim, ó, tendo em vista a vacinação, fazer a passeata dos avós, né? Que são os únicos vacinados. Nem todos, né? Porque nessas alturas nem todo mundo que tem mais de 60 foi vacinado. Mas que a conjuntura atual levaria a essa possibilidade, né? De irmos para a rua no lugar dos filhos e netos, entendeu? Pois é. Que não poderiam, né? Nessa situação que está dada. Mas é uma coisa engraçada, né? Uma opção justa, né? Mas eu não acho, assim, ó, eu vou dizer o seguinte, ó. Eu acho que nada disso foi planejado, entendeu? Mas que está funcionando, está, né? Ou seja, o Bolsonaro, ao não comprar as vacinas, ele impediu ali adiante a mobilização popular, né? Ele, ao não comprar as vacinas lá atrás, não houve uma vacinação ampla. Se tivesse havido a vacinação ampla, teria a possibilidade de haver uma ampla mobilização, né? Então, de uma certa forma, o que ele não fez acabou dando um resultado positivo. Tem muito isso dele, na história dele, né? O fato dele não ter ido nos debates elegeu ele. O fato dele não ter comprado as vacinas impede movimentos sociais, assim, de passeata. Ele tem sido capaz de articular um mecanismo em torno dele, né, que gera um discurso que torna o fato de que ele se ausenta de todas essas questões, de todas essas discussões, em algo positivo, né? Então a ausência dele termina se tornando algo defensável, obviamente, para o séquito que segue ele. E eles conseguem, né, com todo o poder financeiro, inclusive, tá aí uma máquina que dá esse discurso força, né? Como se ele tivesse, sei lá, de repente passando na cara de alguém que não ia a um debate ou não se posicionar com relação a determinadas coisas, tornasse ele um indivíduo superior às coisas mundanas, né? Toda a lógica do mito que está aí presente, né? Essa é a articulação das forças que ele consegue fazer e a gente as esquerdas têm dificuldade com essa articulação de força, né? E, obviamente, porque a gente reconhece nisso um princípio de ilegitimidade, um princípio não democrático, né? Então, isso dificulta a nossa ação, creio eu. E uma coisa interessante, assim, ó, isso que a gente ouvia, né, a gente leu, né, do Goebbels, né, de que uma mentira repetida 100 vezes virava verdade. Isso era uma coisa assim perdida, né? Era uma ideia, assim, uma caricatura, né? Nós presenciamos isso, né? Sabe assim, ele mente, ele não tem compromisso nenhum com a verdade, ele está mentindo. Ele não fez um troço que ele fez, ele não disse que era gripezinha, não sei o quê, entendeu? A mentira é uma forma de comunicação, né? É uma forma habitual de comunicação, né? Típica, inclusive típico do fascismo nisso, né? A gente está presenciando isso. Ainda bem que hoje em dia, eu não sei se vocês acham, mas ainda bem que hoje em dia existem, né, jornais, gravações, etc. Porque se, no futuro, eu fosse contar para minha neta, que tem 4 anos, que isso aconteceu, ela ia dizer que eu estava com Alzheimer, algum problema de saúde, tu entendeu? Porque ela não ia acreditar, né? Ela tem 4 anos, daqui a 20 anos, contar que a gente viveu o que nós estamos vivendo parece uma coisa irreal, né? Seria uma coisa irreal. Ainda bem que nós temos tudo registrado, de que isso é, infelizmente, verdade. Mas tá. Pois é, gente. A gente ultrapassou aqui o tempo em 5 minutos, são 18h05. Eu queria agradecer ao Wagner mais uma vez, né, pelo brilhantismo aí com que ele apresentou para a gente a reforma administrativa, conversou com a gente, né, de uma forma muito aberta, muito clara, nos alimentou, inclusive, em termos do nosso espírito de luta aí, para seguirmos na luta adiante, firmes nessa resistência, né, contra esse governo nefasto, que literalmente está matando a gente todos os dias, né?
Então, eu agradeço mais uma vez ao Wagner pela presença. Eu sei que a gente pode continuar sempre contando com a sua presença, o seu apoio, né, permanente. Tem sido aí uma figura importante para a Adufert, para os nossos colegas, nesse apoio constante. Né, agradeço ao deputado Carlos Veras, que teve que sair, mas que também foi uma presença importante e muito feliz de tê-lo participando aqui. E agradecer a todos vocês, colegas da Adufert, que participaram dessa live, né? Informar que a gente está gravando a live, ela vai ficar disponível na página da Adufert, tá? A gente vai colocar no Instagram, vai disponibilizar aí para que nossos colegas que não puderam participar tenham a oportunidade de ouvir, né, esse debate que aconteceu e nos acompanhar. E vamos manter esse diálogo, né? Eu acho que é parte da força e do que a gente tem que construir, justamente, ainda que a gente não possa construir talvez uma unidade efetiva, a gente pode ampliar, né, o nosso alcance em termos da discussão não só sobre a reforma administrativa, mas sobre a resistência política e a resistência social que a gente tem que construir contra esse governo, a favor da democracia, para que a gente retorne a um lugar, né, político e a um lugar de construção de uma sociedade mais justa, democrática, né, legítima, e se diferencie desse terror que a gente vem vivendo agora. Então, agradeço a todos vocês, uma boa noite, bom final de semana. Né, eu vou agora para as minhas atividades de sala de aula. Agradeço muitíssimo, obrigada, Érica, obrigada aos colegas da direção, obrigada mais uma vez, Wagner, Poli e Jéssica, pela interpretação, e a gente se vê em breve. Obrigadão. Nicole, eu acho que Carlos Vera levantou a mão. Oi, Carlos, você gostaria de falar? Oi, querido. Não levantei, não. Acho que eu estava... Porque eu tive que fechar a câmera para sair para resolver umas broncas, entrar na reunião da bancada, mas eu tenho que voltar aqui para me despedir de vocês. Forte abraço e estamos juntos. Obrigada, querido. Boa noite. Obrigada, Carlos. Obrigada, Wagner, pelo apoio de vocês. Obrigado. Obrigado.